compensou eu ficar 2 anos sofrendo por conta de um problema trabalhista. Eu fui demitida por justa causa em janeiro de 2023, enquanto estava afastada pelo INSS. Olá, meu nome é Evelyn Azevedo, eu sou publicitária, produtora de conteúdo e há 5 anos eu compartilho meu desenvolvimento profissional nas redes sociais. E eu abri esse vídeo porque hoje é quarta-feira e desde domingo eu tenho feito os vídeos diários compartilhando e expondo o que aconteceu com o meu desligamento por justa causa. Eu abri um processo contra a instituição que me desligou, porque eu recebi uma denúncia de um colaborador, de um colega de trabalho, falando que eu tinha um podcast que falava sobre recomendação financeira, quando não é verdade. E a instituição, sem nenhum tipo de investigação do RH, inspetoria ou qual setor que a empresa tem, né, que a empresa é gigante, a instituição é gigante, simplesmente sem averiguar nada, resolveu me desligar por justa causa enquanto eu estava em período de afastamento pelo INSS. E eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira e essa semana acontecerá agora já a 4ª audiência do processo que eu abri em março do mesmo ano do meu desligamento, que foi 2023. E eu tô expondo, né, toda essa situação porque eu realmente não tenho mais nada a perder em relação à minha carreira, e a única coisa que eu quero, e por isso que eu abri esse processo, é para ter a minha reversão da justa causa, não para atuar novamente, né, nessa instituição ou até mesmo nesse mercado, mas sim para eu ter uma retratação e ter a minha integridade profissional de volta. E vai ser na sexta-feira, né? Então, no domingo eu comecei a fazer vídeos. Eu não iria expor dessa forma tão detalhada que eu tô expondo, mas eu falei, gente, quer saber de uma coisa? Eu vou expor, eu não tenho mais nada a perder, eu gosto de fazer isso e todos os dias eu estou sentindo vontade de vir falar mais sobre esse assunto. Pode ser que esse assunto estimule você a correr atrás também, de repente, de algum direito que você tem, por medo, vergonha, você acabar sempre adiando, sabe? Gente, de verdade, eu não sei o porquê que eu estou gravando esses vídeos nesse formato, desse jeito, mas tudo tem um propósito. Então eu me coloquei à disposição em obedecer a Deus, e se Ele me impulsionou para eu fazer um vídeo voltado para esse tema, é porque tem o endereço certo, e esse endereço pode ser o seu. Bom, então vamos lá. Hoje eu vou contar para vocês que essa é a 4ª audiência, né? E eu espero que seja a última. Então, a primeira audiência, que foi eu abrir o processo no mês 3 de 2023, e em julho nós tivemos, em mês 7, 13, acho que do 7, nós tivemos a primeira audiência que eles falam que é de indicação, uma coisa assim, né? E nessa audiência também foi pedido para que eu passasse novamente que eu fosse até uma perícia indicada, acredito eu que pelo o juiz, enfim, para que tivesse um laudo, né? Porque como eu fui demitida enquanto afastada pelo INSS, eu teria que ter passado por um laudo, né? E eu não tenho esse laudo pela instituição ou pelo meu médico, né? Porque o meu médico me afastou e aí ele me afastou e eu não tive nem oportunidade, enfim, a instituição não me pediu nenhum documento, né? E aí foi pedido para eu passar. E eu passei nessa perícia, junto com uma perita do INSS, mas tinha acho que mais outros 2 peritos, que seria um do banco e um outro. Gente, eu já nem me lembro mais, sabe? Faz tanto tempo, né? Fazem 2 anos dessa perícia. E aí a gente ficou aguardando o resultado da perícia
para agendar novamente uma nova audiência para demonstrar, enfim, para seguir o processo. Só que não sei o porquê, né, assim, de verdade, essa perícia, essa primeira perícia, ela não foi válida. Então, foi indicado para eu fazer uma nova perícia, depois de 1 ano praticamente do início da minha entrada com o processo trabalhista. E aí eu fui lá e fiz uma nova perícia. E novamente eu passei por um perito, mas eu acho que era uma perita da instituição, gente, eu não sei. Só eram 2 peritos mesmo. Não eram 3, como eu falei agora há pouco, eram 2 peritos. E, enfim, foi. E anexou, então, essa perícia ao meu processo. E aí foi feita a próxima audiência, onde eu fui ouvida, né? Onde eu contei o meu relato, fizeram algumas perguntas para mim, como quanto tempo que eu trabalhava no banco, qual que era a área, quem eram os meus gestores, quem fazia parte da minha equipe, quais eram as atividades que eu exercia. Não me recordo de nenhuma pergunta voltada ao meu afastamento. Perguntaram sobre o meu podcast, o que o podcast falava. Não me perguntaram, não me recordo de verdade se me perguntaram como é que era gravado esses podcasts ou tudo mais. Mas, enfim, se precisar de provas, eu tenho as provas para dar de como que eram gravados e quais foram os horários que a gente reservou, né? Que eu falo que realmente é pós o expediente bancário, né? De onde eu trabalhava, que a gente agendou o estúdio para fazer as gravações. Mas eu não me recordo que se eles entraram nesse detalhe. As perguntas ficaram mais voltadas mesmo às minhas atividades enquanto ali eu estava exercendo, né? Perguntas normais. E depois, para a testemunha do banco, basicamente as mesmas perguntas foram feitas para ela. Só para vocês saberem, né? Pode ser que muita gente tenha dúvida. A testemunha do banco não é a mesma pessoa que fez a denúncia, tá? Essa pessoa, esse colaborador, esse colega que fez a denúncia também não está mais nessa instituição a qual foi feito o meu desligamento por justa causa, tá? Então, era uma testemunha que eu nunca vi na minha vida, não trabalhava comigo na minha área, não tinha nada a ver, até porque a área que nós atuávamos, ela foi, pelo que eu saiba, desativada. Alguns pouquíssimos, acho que 10% pelas fofocas, né? Foram realocados e o restante, todos eles foram desligados, né, sem justa causa, né, feito o desligamento normal, após menos de 1 mês do meu desligamento, quando eu estava afastada, né, mas, então não tem muitas pessoas ali para servirem como testemunha também do banco, por conta que a área ela não existe mais. Então essa testemunha na audiência que eu fui ouvida, que foi a segunda audiência, essa pessoa, eu não conheço, não sei quem é. E a audiência, ela foi encerrada porque a juíza informou que já estava muito atrasado as audiências, não a nossa, né? A nossa estava correndo normal, mas ela falou que teria que encerrar as audiências porque... na audiência, porque ela tinha mais acho que 1 ou 2 audiências e ela teria que terminar no horário. Então, ela encerrou somente ouvindo a mim e a testemunha do banco, né? A contraparte. E foi reagendada uma nova audiência, que foi já a 3ª audiência. Nessa 3ª audiência, a gente compareceu lá, o banco com as testemunhas dele, que eu também não conheço, só tem uma testemunha que eu conheço, que realmente nós trabalhávamos juntas, nós fomos contratadas juntas, essa testemunha, né, nós entramos juntas, nós trabalhamos na mesma equipe, então foi essa testemunha do banco, nessa última audiência, na 3ª audiência, das minhas 3 testemunhas que foram, né, na primeira e que acabaram não sendo ouvidas,
duas não compareceram. Eu não sei o que aconteceu. Essas minhas duas testemunhas, elas não me respondem mais, infelizmente. Eu não sei o que aconteceu. Elas não compareceram nessa minha audiência, na terceira audiência. Então, a minha defesa, né, falou comigo, falou assim, olha, Evelyn, eles têm 3, você só tem uma, você está em muita desvantagem. Eu sugiro que a gente fale, né, converse com o juiz para que ele possa reagendar uma nova data, porque as suas testemunhas não compareceram. Tudo bem para você? Eu falei, poxa, né, fazer o quê, né, assim, 3 contra 1, falei, vamos pelo menos ouvir, né, se o banco tem algum tipo de acordo, mas o banco não teve nenhum tipo de acordo de novo, né, o acordo, como eu disse no outro vídeo, foi o mesmo, de não reversão da minha justa causa, mais um valor de R$5.000 de indenização. A mesma, né, da primeira audiência, lá na audiência número 1. Então, foi a minha defesa conversou com a juíza ali conversou com a juíza, e a juíza foi e reagendou agora para essa data, na sexta-feira agora. O que eu quero dizer sobre tudo isso, né, gente? Eu passei por essas perícias, mas de verdade, eu não sei qual que foi a intenção desses peritos, o que eles querem ver, se eu realmente tô doente, se eu realmente estou... Passou acho que um helicóptero aqui, acho que deu uma interferida no áudio. Tem que cortar essa parte. Eu passei por uma perícia médica a fim, né, imagino eu, de contestar ali, verificar se realmente eu tinha algum desgaste, burnout, ansiedade que justificasse o meu afastamento, né? Acredito eu que foi por este motivo que eu tive que passar por perícia, ainda 2 perícias, né? Essas perícias que eu fui, muitas pessoas me recomendaram, Evelyn, vai chorando, vai toda maltrapilho, vai, né, assim, para que eles vejam que você está mal com tudo isso. Mas, gente, imagina só se realmente eu não tivesse forças e Deus não tivesse me ajudado a sair desse limbo, né? Já pensou eu ficar 2 anos sofrendo por conta de um problema trabalhista, de acordo com a minha carreira? Gente, eu estaria na cama, eu estaria... Gente, eu precisei tirar forças da onde eu nem sabia que existia, né? O Deus literalmente me dando forças, criatividades para eu começar uma empresa e conseguir seguir em frente, apesar de tudo que me aconteceu. Quando eu fui lá, até foi difícil de eu falar sobre algumas questões, porque eu ainda não estava curada. Mas ainda assim eu falei tudo o que aconteceu, mas eu falei, olha, hoje eu sou produtora de conteúdo, eu tenho uma empresa. Ainda quando eu fui nas 2 perícias, eu ainda tinha o meu escritório, a minha produtora. Hoje, infelizmente, eu já não tenho mais. Quem sabe um dia eu fale mais sobre isso, porque eu não tenho, mas tem aqui um vídeo no canal já falando um pouco sobre o porquê. Mas, resumindo a história, que eu não tinha mais condições de sustentar um lugar, né, uma empresa, né, enfim, que eu pudesse ali atender meus clientes de forma presencial. Então, quando eu fui fazer essa perícia, essas 2 perícias, eu estava e eu falei, olha, durante o meu afastamento, eu fui até eu agendei uma consulta, porque eu estava me sentindo muito mal, eu não estava conseguindo mais dormir. Teve dias, gente, que eu saí do trabalho, pegava o carro e eu tinha lapsos, assim, de esquecimento, sabe? Às vezes eu me perdia no caminho para ir para casa, que era um caminho rotineiro. Então, eu falei essas questões, mas eu falei, olha, depois que
eu saí do banco, enfim, eu comecei, né, e fui demitida, eu precisei me reerguer. Então, eu fiz o que o médico me receitou. Ele, quando eu fui na consulta e ele falou, né, me afastou e tudo mais, ele falou assim: Evelyn, se dedique a fazer algo que você realmente goste. Então, eu comecei a intensificar mais a minha comunicação, melhorar mais a minha comunicação, me desenvolver mais. E tudo isso estava afastada, né? E aí, em janeiro, quando eu fui desligada, eu de verdade não sabia, eu fui desligada, saí sem absolutamente nenhum recurso, sem seguro-desemprego, não sei o porquê o banco não me pagou nem as minhas férias, nem meu 13º. Você acha que eu poderia ficar sofrendo na cama, gente? Você acha que eu deveria esperar ficar sofrendo até vir uma perícia para verificar se eu tava ruim ou não, se eu tava bem ou não? Imagina! Gente, eu tinha que me reerguer e gerar uma renda. Os boletos, a gente sabe que a única coisa que eles fazem é vencer. Eles não perdem de jeito nenhum, né? Então, assim, não tinha como. Então, eu fui mandada embora em janeiro e em maio eu abri o meu CNPJ. Porque graças a Deus, as empresas, né, as pessoas começaram a pedir para eu replicar o que eu fazia nas minhas redes sociais, nas redes dela, e eu precisava emitir nota. Então eu abri a minha empresa e aí as coisas foram andando e graças a Deus, eu sou grata a Deus por isso. Então quando eu fui fazer a minha perícia, em momento algum eu mostrei algum tipo de sofrimento, até porque eu não estava sofrendo. Eu estava feliz que eu estava conseguindo me manter apesar de tudo que estava acontecendo. Deus estava e supre minhas necessidades todos os dias. E eu sou feliz, eu sou alegre, independente do que me aconteça. Eu não posso ficar chorando. Tem um versículo na Bíblia que diz que quando você faz jejum ou quando você está em sofrimento, não é para as pessoas perceberem. Deus que te conhece na sua intimidade, Ele sabe o quanto você está sofrendo, né? Você não precisa mostrar isso para o mundo, sabe? É igual quando você dá alguma coisa para... Tem uma outra palavra que diz, né? Que quando você dá, que a sua mão esquerda não veja que você deu, que você ofertou, sabe? Então, eu não tenho porquê. Eu peguei, fui toda bonita, porque eu gosto de me arrumar, fui e contei tudo que tinha acontecido, mas eu também não sei, eu não tenho acesso ao que foi essa perícia, né? Não sei se eles vão abrir agora nessa audiência que será na sexta-feira ou não. Eu sou essa pessoa, gente, eu não vou ser algo que eu não sou, que as pessoas dizem que eu sou. Ah, eu preciso parecer uma pessoa triste para ter algum tipo de vantagem sobre o meu afastamento, sobre meu processo trabalhista, seja o que for. Eu não vou fazer. Porque eu aprendi que tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que dar o melhor. E para eu visitar, fazer uma consulta, o que for, para ver a minha petição do INSS, eu não vou toda maltrapilha, porque essa não sou eu. O meu testemunho é de servir ao meu Deus com excelência. E para ir até um outro lugar, gente, eu preciso dar o meu melhor, seja ele onde é que for. Então eu não vou toda maltrapilha, eu não vou. Eu vou dar o meu melhor, eu vou toda bonita, porque até inclusive respeito a pessoa que tá ali me atendendo, eu vou dar o meu melhor, tá? Então é isso, hoje eu detalhei um pouquinho mais sobre esse processo aí do INSS, do meu afastamento. Não sei se amanhã eu vou fazer um vídeo, vamos ver se eu farei ou não. Eu achava que eu nem fosse fazer hoje, mas eu tava aqui me arrumando e Deus falou comigo que era pra eu fazer esse vídeo e tô aqui, né? Eu falei que eu vou obedecer. Provavelmente tem alguém aí que precisa ouvir esse meu relato. Se você ainda não viu os outros vídeos, gente, vê aqui. Eu espero logo voltar com os conteúdos que eu gosto realmente de fazer, que é mostrando os meus clientes, que Deus me encha de clientes, porque nesse momento eu tô sem nenhum cliente, mas eu espero que
que Deus me dê a oportunidade de trabalhar com outras pessoas, de conhecer outras pessoas, de atender, que a minha empresa cresça, porque hoje eu tô sem, hoje no dia dessa gravação eu tô sem cliente algum, mas Deus, eu creio que Ele suprirá todas as minhas necessidades e que em breve eu volto a criar vídeos aqui de outros, com outros tipos de relato, que é o que eu gosto, né? Mostrando meus clientes, fazendo um vlog do dia, de como foi meu dia, passando dicas de como você deve produzir seu conteúdo e inspirando você a se movimentar, tá bom? Enfim, se inscreva aqui no canal, um beijo e até o próximo vídeo.